Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Saúde. Glória a Deus. Saúde a amada igreja, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Podemos assentar. Pastor Davi nos atribuiu esse desafio. Falar de Deus, pregar a palavra de Deus, não é algo tão simples. Não é como dar uma aula, né? Ou defender um trabalho, né? Esses tempos eu defendi o trabalho e a pessoa fica tranquilo, e ficou 4 horas em avaliação. Mas eu confesso que eu ainda me sinto mais tranquilo do que uma pregação. Porque quando nós vamos falar de Deus, inevitavelmente nós somos confrontados pelo Espírito Santo, né? Porque Deus fala conosco. Aleluia. E nós, cada um de nós que for falar de Deus com temor, com certeza nós seremos confrontados. E a palavra dessa noite que Deus trouxe ao meu coração, o título é O Temor que Vence o Medo. É um tema emprestado, é o título de um livro. E a resposta, o temor do Senhor, também é o título de um livro. O temor que vence o medo, o temor do Senhor. E eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 16. Leamos. Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É uma carta do apóstolo Paulo. Nós podemos perceber no texto que é uma carta destinada aos cristãos, né? Porque são vocês que sempre obedeceram. Mas vamos orar para que não sejamos nós a falar, mas que Deus fale através de nós, na sua misericórdia e no seu amor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos pequenos, meu Pai, muitas vezes limitados em nossa compreensão, mas nós pedimos no nome de Jesus, que seja a sua palavra, a sua voz, meu Pai, em nome de Jesus, para que os nossos corações, as nossas vidas e a vida de cada pessoa que aqui está seja impactada pela sua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu sou professor, né?
eu tenho até que me cuidar, né? Porque às vezes a minha esposa já falou para mim, aquela jovem que está sentada ali, parecia que você estava dando uma aula, item 1, item 2, né? E não é assim, né? Mas quando eu vou falar de alguma coisa, obviamente eu quero ter o máximo de compreensão. E nós vamos falar de temor. Temor, né? A princípio, num estudo mais apressado, a gente pensa que é o quê? Ter medo, não é? Ter medo. Eu falei, mas como assim, né? Então primeiro vamos falar desse medo, né? O que é o medo? Todos nós, inevitavelmente, Adão, não é? Quando da queda, o que ele fez? Ele teve medo, ele se escondeu de Deus porque ele teve medo, tá certo? Então, com a queda, o medo é uma coisa, vamos dizer assim, que em dados momentos da nossa vida ele nos atinge, né? De uma forma ou de outra, e às vezes, em certas situações, ele até evita, né? Então, o que é o medo, né? Eu procurei aqui a definição, que é o estado emocional provocado pela consciência de que se tem diante do perigo, e aquilo que provoca essa consciência: sentimento de ansiedade sem razão fundamentada, receio. Por exemplo, eu fui criado no sítio, não é? E a minha mãe falava assim: olha, se tomar leite não pode chupar manga. E eu cresci daquele jeito, ó. Epa, não vou chupar manga porque tomei leite. Tinha aquele o quê? Receio, né? Minha mãe falou que faz mal, deve fazer mal, tá certo? Grande inquietação em relação a alguma coisa desagradável, a possibilidade de um insucesso. Então o medo, ele muitas vezes ele nos atinge, ele nos cerca, né? Eu tenho, por exemplo, uma situação recente. Eu tinha comprado passagem para visitar a minha filha, Ford, ela estuda Ford, Cuiabá, né? E a gente compra hoje passagem bem antes, né? Não deixa para comprar na hora. Tem umas promoções, não tem? Passagem de avião fica mais barata às vezes do que até ir de carro, fica muito em conta. Eu comprei com muita antecedência. E quando chegou no dia de visitá-la, ela me ligou dizendo: pai, eu testei positivo para Covid. Se o senhor não quiser vir, não precisa. Não precisa. Bom, aí me deu medo. Que medo? O medo da doença, obviamente, mas também o medo do quê? De não ir. Que pai que é esse? Que no momento de, entender aí, não ia gerar um problema, não é? Uai, quer dizer que meu pai então, dependendo da situação, ele vai me soltar na banguela, né? Vai me deixar, vai me largar sozinho aí. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou, né? Lógico, tomando todos os cuidados, ficando em hotel separado, mas não teve jeito, né? Não teve jeito, e eu importei o vírus. Se não bastasse os que estão aqui, eu trouxe um da cidade em que ela está, né? E desenvolvi a doença. Aí eu tive medo de novo, né? Medo de contaminar minha esposa, que acabou depois de fato se concretizando. E certa noite, eu não passei tão mal, mas assim, me deu, não sei se é psicológico, o que era, mas me deu uma falta de ar. Eu estava dormindo em quarto separado, obviamente, e não quis incomodar. E aquele dia eu falei: já era tarde da noite, eu não vou incomodar ninguém, mas eu fiquei com aquela falta de ar. Falei: meu Deus. E aí o medo foi vencido. Eu falei: Deus, eu estou nas suas mãos, eu preciso dormir, né? Eu quero dormir em tranquilidade. Não sei como, mas eu dormi tranquilamente. No outro dia eu acordei, se era psicológico ou não, eu creio que não seja psicológico, eu creio que de fato estava, porque depois eu fiz o exame, prejudicou, né, o pulmão de certa forma. Mas então, ou seja, o medo é uma coisa que todos nós, em dado momento, nós temos. Se eu passasse aqui para vocês relatariam, às vezes o medo, né? Nossa, e agora? Como que vai ficar a nossa situação, meu Deus? Né? As empresas parar, e agora? O que eu vou fazer? Tá certo? Esse é o medo que o ser humano tem normalmente. Agora, eu fui pesquisar o temor, né? Porque se fosse só esse medo, eu ficaria com muita dificuldade para
falar, é lógico que se Deus trouxe a palavra, Ele não nos colocaria em dificuldade. Mas e o temor? O temor também pode significar sentir medo ou receio, mas também pode significar o quê? Ter respeito ou reverência. Como eu disse, eu fui criado na roça, não é? As casas na roça são muito humildes e todos os cômodos desembocam na sala, certo? Ou seja, os quartos caem direto na sala. E nós não podíamos sair na sala, é bem diferente de hoje, né? Nós não podíamos sair se o pai da casa estivesse recebendo uma visita, porque você não podia atravessar a sala e atrapalhar o diálogo de adultos. Não sei se vocês presenciaram isso na vida de vocês, eu presenciei, não é? E a gente não saía, porque a gente tinha o quê? Respeito, né? Respeito, não é para eu sair, eu só saio, se fosse sair, você tinha que fazer o quê? Peço permissão, posso? Meu pai, posso sair? Pode, né? A serva era dada a permissão, então é um respeito e reverência. E as preocupações, né? Que nós temos, às vezes nós temos, também pode significar isso, temor, tá? Eu fui pesquisar também, lógico que eu não sei o hebraico, mas eu fui pesquisar a origem da palavra, né? Lirot, que é a raiz que traz o temor, né? Que é a raiz da palavra temor, significa ver, e ire significa verá. Então, temor tem vários sentidos, né? Se eu perguntasse aqui, o amor é bom? O amor é bom? Depende. O amor ao dinheiro, por exemplo, é a raiz de todos os males. A palavra tomada isoladamente, o amor a Deus, o amor perfeito a Deus é bom, tá certo? Mas então a palavra traz, além do seu significado, né, da sua origem, ela traz também o significado do seu contexto, certo? Então, e nós vamos falar sobre isso, né, sobre o temor. Eu me lembro, quando os meus filhos agora estão todos adultos, né, não são crianças mais, mas quando eu viajava, como eram 3 crianças, está aí minha esposa, né, parecia uma mudança, né? A gente levava carrinho, sacola, então não dava para viajar, tinha que viajar se viajasse de carro. E certa feita, eu parei num hotel e tinha o meu filho Lucas, né, que ele sabia nadar como criança nada, com a cabecinha dentro d'água, certo? E num hotel, ele começou a nadar e as pessoas acharam interessante, né, uma criancinha nadando, e eu fiquei numa borda, ele escorregava no escorregador e vinha para o meu lado. Mas em dado momento, eu acho que ele empolgou, né, com o aplauso das pessoas, que tinham as 3 pessoas vendo, e ele foi para outro lado. Ele tirou os olhos do pai. O pai estava ali, sempre para... se der um problema eu vou... E ele foi para o outro lado, um lado mais distante, e saiu quase no limite, saiu chorando, né? Tá certo? Então, às vezes nós temos que manter os olhos do Pai, às vezes não, sempre nós temos que manter os olhos do Pai. Lembrei dessa passagem na minha vida, né? Mas nós vamos usar o livro do John Bevere, né, que faz, aliás, o nome do livro é Temor ao Senhor, né? E ele fala em Isaías 33:6, se vocês quiserem, mas eu vou já falar aqui para a gente ganhar tempo, né? Tá certo? Já está aqui no meu computador aqui. Olha, haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Amém? Isaías 33:6. E eu vou usar a ilustração que o John Bevere usa no livro dele, tá certo? Se nós, ele faz a seguinte ilustração: imagine que Deus nos dá um armazém, tá certo? Tá? E nesse armazém tem um tesouro. A chave, olha lá, o temor do Senhor é o teu tesouro. O temor do Senhor é que é a riqueza que Deus nos dá, tá certo? Através dela, através do temor do Senhor, nós teremos abundância de salvação, de sabedoria e de conhecimento. Muitas vezes, né? Por exemplo, nós estamos aqui na igreja geral, chamava Getsemane, não é? Era uma congregação muito pequena.
Tá certo? E com certeza, do jeito que ela cresceu, aqui, com certeza, havia pessoas sinceras que temiam ao Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz: onde há temor, há abundância de salvação. Quantas vidas foram alcançadas aqui? Não é? Enquanto a gente, por isso que eu estou dizendo, ó, o tesouro é o temor do Senhor, não é o amor, não é a salvação em si. A salvação, Cristo veio para nos salvar, mas nós teremos acesso a essa salvação. A chave para essa grande bênção que é a salvação, que é o conhecimento, que é a sabedoria, é o que? É o temor do Senhor. O que você está querendo dizer ali? Quantas vezes, não vou falar de denominação e não vou falar de igreja nenhuma, mas por exemplo, não tem uma igreja que permanece lá com 30 membros, faz 30 anos que a igreja tem 30 membros. Alguma coisa não está funcionando. Não estou dizendo que não possa ter igreja com poucos membros, né? Eu me lembro que eu fui abençoado por uma pequena igreja, né? Quando a minha esposa ficou doente e ela não havia esperança de cura para ela, eu entrei numa igreja muito pequenininha, e a hora que eu estava entrando na igreja, eu estava muito abatido. Até fiz questão de visitar essa pequena igreja. Então, às vezes, nós somos abençoados em pequenas igrejas. Estava sendo lido lá o Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E naquele momento o Espírito Santo tocou no meu coração, e eu continuei a clamar. Foram muitos dias. Enfim, a minha esposa está aqui, ela foi curada, a despeito dos médicos falarem que não havia esperança dela ser curada. Aí vencemos essa etapa, depois ela, ela não vai poder ter filho. Eu lembro que eu já estava sem dinheiro, eu vim de ônibus, não foi? E um dia eu estava no meu serviço, ela ficou no Hospital das Clínicas de Campinas, porque nós tivemos que levá-la, não teve recurso aqui em Cuiabá, e eu já não tinha mais condição de andar de avião, tive que vir de ônibus. Eu acabei de chegar aqui, chego no meu trabalho, recebo uma ligação. Uma ligação que só chorava, entendeu? Só chorava. Meu Deus, não tinha WhatsApp, tá, gente? Não tinha internet ainda, não tinha esse recurso, era o telefone puro e simples. E eu perguntei por quê. Deram notícia para ela sozinha lá, que ela não poderia ter a bênção de ser mãe, e ela se desesperou, né? Mas depois nasceu Letícia. Então, Deus é Deus. Então, quando Deus determina, né, nós podemos, alguém pode dizer para ele: não vai poder, não vai poder. Não é. A fé, né? A fé e a misericórdia de Deus, né? Deus atende quem quer no momento que quer. Às vezes Ele não nos atende também, não é? Às vezes nós clamamos por uma porta ser aberta e anunciado, porque Deus é Deus, né? Se Ele não nos atende, aliás, tem uma música assim, né? Deus é Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, continua sendo Deus. Bom, então, gente, a chave é o temor do Senhor. Muitas pessoas, e por isso que eu falei que a palavra de Deus me confrontou. E eu vou dizer pessoas em momentos. Quantos de nós, às vezes, em dado momento das nossas vidas, nós deixamos de ter o temor do Senhor? Tá certo? Quantas vezes? Quando você fala mal de alguém, né? Olha, uma pessoa fala mal do líder, por exemplo, sem ter orado com ele, sem ter, vai conversar com ele. Isso está apertando meu coração, meu líder, eu quero falar com você, ora comigo. Não, às vezes as pessoas preferem o quê? Distante, começar a falar mal do outro. Será que isso é ter temor do Senhor? Deus concorda com isso? E você pode ver que Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Será que essa atitude, quantas atitudes, eu estou falando de mim também, eu estou sendo ministrado com isso, quantas ações que nós temos que precisam ser o quê? Corrigidas, colocadas na presença do Senhor. E o temor do Senhor, desde o começo, né, desde a origem do homem, o diabo sabia que ele tinha que tocar nesse ponto. Olha, se não tiver temor, não tem salvação. Se não tiver temor, não tem santidade. Se não tiver temor,
não tem sabedoria. Se não tiver temor, não tem conhecimento. Então o diabo atacou como? Num primeiro momento, ele disse o que para Eva? Olha, não quer que você coma esse fruto, porque se você comer, você será o que? Igual a Deus, né? Igual a Deus, você vai ser igual a Deus. Isso é temor a Deus? Não é temor a Deus. A pessoa querer ser igual a Deus. Gente, Deus é criador dos céus e da terra. Nós estamos pisando aqui num pequeno espaço, não é? O nosso planeta, comparado ao Sol, seria como o quê? Uma bola de futebol ao Sol, e uma semente de pimenta seria o planeta Terra. Só para a gente ter a noção de como nós somos o quê? Pequenos. E Deus, certo? É criador de todas as coisas. Portanto, onisciente, onipresente. Como poderíamos pleitear, sendo criados por Deus, ser igual a Deus? Então o diabo utilizou essa estratégia, e isso fez com que o homem o quê? Caísse. Mas nos dias atuais mudou a estratégia, tá certo? Mudou a estratégia. Como assim, Levi? Mudou, né? A estratégia inicial foi: você pode ser igual a Deus. O homem caiu. Agora, qual que é a estratégia? A estratégia é moldar o Deus da minha imaginação. Tem gente assim: Jesus é meu brother, é meu amigo. Calma aí, né? Nós vamos continuar refletindo sobre isso aqui. Então, isso daí foi implantado não nas igrejas, foi implantado porque é uma coisa demoníaca, não é? Os filósofos se reuniram na Itália na década de 90, e um deles, eu até anotei o nome aqui, tá? Na pesquisa, olha lá, o Derrida, recorre ao deserto, dentro do deserto, ao messianismo sem Messias. Ou seja, Jesus não existe, Deus não existe, né? Na afirmação desse filósofo. Porque se eu conseguir impregnar nas pessoas que Deus não existe, todos estarão condenados ao inferno, não é? Porque se eu não creio em Deus, por que eu vou buscar Deus? Por que eu vou temer a Deus? Mas existe uma forma ainda mais sutil. Reduzimos a glória de Deus ao nosso nível. Nós servimos a um Jesus que nós imaginamos, certo? Por isso que é comum a oração. Gente, você não vai no local, vamos fazer uma oração aqui. Às vezes num contexto até totalmente falta de reverência, né? Pai nosso que estás no céu, santificado, assim, de forma totalmente o quê? Alheia à reverência a Deus. Não sei se vocês estão me conseguindo fazer entender. São dois pontos, não é? Primeira queda, ser igual a Deus. Segunda queda, achar que Deus é igual a nós, certo? Porque se eu acho que Deus é igual a nós, aí eu já tolero o erro. Não, vou pecar. Deus é amor. E aí a pessoa esquece que também Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, certo? Então, esse Jesus, servimos a um Jesus numa imagem que fizemos. Essa é a estratégia. Voltando a esse versículo dos amigos, está escrito mesmo em João 15, 14: vós sereis meus amigos. Eles leem só essa primeira parte, não é? Se fizerdes o que eu vos mando, tá certo? Então a pessoa fica só em meio versículo, parte A do versículo, né? Parte A, né? Vós sereis meus amigos, mas se fizerdes o que eu vos mando. Porquanto, tendo conhecido Deus, a religiosidade, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22. A carta aos Romanos está dizendo o que aqui? Está falando da religiosidade da época, dos fariseus, não é? Olha lá, tendo conhecido Deus, não glorificaram a Deus. Não glorificaram a Deus, certo? Então, moldaram Deus à condição deles, né? Como eles não importarem ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm, não é? Se eu não glorifico a Deus, eu não tenho temor de Deus. Se eu não tenho temor de Deus, eu não tenho o quê? A salvação. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho a sabedoria.
Ezequiel fala mais sobre isso. Então, Ezequiel 8,12. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Para cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Quando eu moldo Deus na minha condição, eu acho que Ele já não é mais o quê? Onisciente e onipresente, certo? Nós devemos louvar a Deus com as nossas vidas, não somente aqui no culto. O culto há um ambiente todo propício para isso, não é? Mas você tem que continuar glorificando a Deus o quê? No seu trabalho, nas suas ações com a sua esposa, nas suas ações com o seu esposo, os filhos, nas ações com os pais. O que dizer? Certa feita, acho que é um livro, que diz assim, que uma criança falou para a mãe, não é o nosso caso, graças a Deus, nosso pastor é abençoado, mas em dada uma outra igreja, o menino falou para a mãe: mãe, eu queria que nós morássemos na igreja, porque papai, quando está aqui, ele é uma pessoa muito boa. Isso é muito triste, porque ele tinha um comportamento na igreja, mas quando ele ia para casa, ele usava até de violência, tá certo? Então, gente, nós temos que glorificar a Deus, e quando nós desviamos desse caminho, porque o ser humano às vezes ele falha, nós temos que ter esse reconhecimento, esse quebrantamento, esse arrependimento, para que nós possamos alcançar a Deus. Essa parte é só a introdução, tá, gente? Daqui a pouco, porque nós falamos o temor do Senhor, é a chave para esse tesouro. Então, estou só contextualizando que hoje, por que muitas igrejas, muitas pessoas estão, às vezes, são grandes shows, mas dá para perceber que não há a presença do Espírito Santo, não há a direção do Espírito Santo, não é? Então, por quê? Falta o temor do Senhor, porque o Deus que eles proclamam é um Deus que foi moldado segundo as suas conveniências. Também está em 2 Crônicas 36,14, ainda reforçando isso, falta de reverência. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões, porque quando a pessoa não glorifica a Deus, quando a pessoa não tem o temor de Deus, é só a pontinha do iceberg, Aí o trem descamba, desculpando a gíria, o trem descamba, começa a vir transgressões sobre transgressões, e a pessoa entra num lamaçal, o lamaçal do pecado e consequentemente de morte. Então, a chave, nós estamos acessando o armazém de Deus para conquistar um tesouro. Qual tesouro? O temor do Senhor, porque o temor do Senhor, ele traz todas as outras coisas. Nós lemos isso em Filipenses, certo? O tesouro nos torna acessível a salvação, a sabedoria e o conhecimento. Há lugares e situações seculares onde se requer as adequações de respeito e reverência. Por quê? Porque Deus é o Rei da terra. Salmos 47:7. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 19. Certo, gente? Olha, as estrelas, tudo foi criado por Deus. Nós somos tão pequenos. Como que nós podemos imaginar o que? Nós do tamanho de Deus, ou num sentido ou no outro, ou querendo ser igual a Deus, ou moldando um Deus que não é o Deus verdadeiro, as nossas conveniências. Um Deus que eu pequei, mas Deus é amor, Deus vai perdoar. Sim, mas Deus também é fogo consumidor, tá certo? Então você tem que se corrigir, nós temos que nos corrigir. Não podemos nos esconder de Deus, não podemos ser igual a Deus, não podemos distorcer a imagem de Deus. Até agora eu falei isso, não podemos nos esconder de Deus. Adão se escondeu de Deus, adianta? Aqueles fariseus, aqueles anciãos estavam o quê? Dentro de quartos escuros, adorando outras imagens, e eles eram as pessoas que deveriam conduzir o povo no caminho correto. Adiantou alguma coisa? Não, porque Deus vê todas as coisas, Deus enxerga todas as coisas. Isso vale como uma reflexão para as nossas vidas no dia de hoje. Não podemos ser iguais a Deus, não podemos distorcer a imagem de Deus. A chave para não cair nessas ciladas é o temor do Senhor. Senhor,
e dê o seu temor. Que nós possamos clamar por isso, que nós temamos a Deus. Não deixa, Senhor, não deixa que eu, em dado momento, perca esse temor que significa respeito e reverência e amor. Como eu disse, ele vai acessar a salvação, está lá na carta aos Filipenses, desenvolver a salvação, a sabedoria e o conhecimento. Vamos analisar então esses 3 pontos, porque é o que está lá em Filipenses, certo? O temor do Senhor, com o temor do Senhor, nós alcançamos a salvação, a sabedoria e o conhecimento. Eu vou começar pela salvação e vou colocar duas situações inicialmente iguais, mas com desfechos totalmente diferentes, tá? Olha lá, em Gênesis, capítulo 19, versículo 14, fala da destruição de Sodoma, e assim está o versículo: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Entenderam aqui? Ló avisou os seus genros. O que eles fizeram? Você está doido, você está pirado, você está louco. E antes, em versículos anteriores, aconteceu o pior. Eles cercaram a casa de Jó e tentaram o quê? Eles queriam praticar sexo com os anjos, perversão sexual. Está no texto anteriormente a isso. Ou seja, eu creio, se as pessoas, nossa, Deus vai destruir a cidade, então vamos nos arrepender, vamos clamar a Deus. Deus é Deus de misericórdia, mas se tiver quebrantamento, se tiver arrependimento, Deus atuaria. Mas ao invés de ter arrependimento, além deles zombarem, as pessoas queriam invadir a casa de Ló. Ou seja, a palavra não foi aceita, prática do pecado e falta de arrependimento. Essa foi a característica de Sodoma, e ela foi destruída. Outra cidade que a história também relata como uma cidade terrível. Quando ela dominava os inimigos, ela matava cruelmente os inimigos, sem ter piedade, sem dó. A cidade de Nínive. Ela era uma cidade tão violenta que Deus ordenou a Jonas para ir até ela. O que Jonas fez? Não vou não. Deixa eu pegar aqui um navio aqui, eu vou me mandar para Tarsis. Mas Deus é Deus. Deus vê todas as coisas. Deus viu Jonas ali naquele navio. Rapaz, mas você vai mesmo. Porque se Deus ordenar, é para ir e acabou. E aconteceu toda aquela história que todos conhecem. E Jonas foi lançado no mar, um grande peixe o engoliu, e ele foi parar onde? Em Nínive. Deus sabia, que aquele povo iria se arrepender. Olha lá, que palavra maravilhosa em Jonas 3,6. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Gente, ao rei. O rei era alguém que era bajulado, tinha muitas pessoas para servir. Tinha ou não? Tinha. Mas quando ele viu o rei dos reis, quando ele viu a palavra do Senhor dos senhores, ele falou o quê? Para, eu quero me arrepender aqui. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. Isso, gente, era um sinal de arrependimento, era um sinal de submissão. Eu me submeto a esse Deus, eu temo esse Deus. O que aconteceu? A cidade foi salva. Aleluia, glória a Deus por isso. A cidade foi salva. Então olha lá, o temor do Senhor é a chave para nós alcançarmos a salvação. E lembra que eu falei no início que ele estava escrevendo para quem? Para desenvolver a salvação. Há uma distorção também, não é? Não, eu já sou salvo. Eu já sou salvo já. Eu posso cair no pecado aí, porque eu sou salvo. Gente, se fosse assim, Paulo não teria escrito aos Filipenses o quê? Desenvolver a sua salvação. Você tem que continuar. Por quê? Para que você não se desvie da palavra da vida. Se eu me desviar da palavra da vida, eu vou alcançar o quê? Qual que é o antônimo de vida? Morte, obviamente, Então, o temor ao Senhor, ele propicia a salvação. Jesus Cristo veio
e morreu por nós. Entregou a sua vida por nós. Mas se nós não tivermos o reconhecimento, a submissão a Deus, o temor a Deus, nós não alcançaremos a salvação. Eu coloquei essas duas situações. Então, uma palavra foi aceita, outra palavra não foi aceita. E voltei a colocar aqui na minha tela: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse isso. Então, o temor do Senhor está em Salmos 111:10. Agora nós vamos para o outro ponto, que é o que? Sabedoria. Teve um grande rei, que ele podia, o rei Salomão, que ele podia pedir o que ele quisesse. Ele pediu o que? Sabedoria. Depois, de certa forma, ele se desviou dos caminhos de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver o que ele vai falar no final da vida dele, né? Ele começou bem com Deus, depois ele deu um afastado, e no final ele vai deixar o recado para nós, o que compensa de tudo que ele vivenciou. Ele foi um rei, construiu o templo, então uma pessoa abençoada, uma pessoa que, mas em dado momento ele também cometeu equívocos, erros, né? E aí no final, daqui a pouco nós vamos refletir sobre esse versículo, mas eu quero falar aqui o Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ter sabedoria? Qual que é o início da sabedoria? O princípio é começo, é base, é fundamento. Qual é o fundamento da sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? É o amor? É o amor? Não, é o temor. Tá certo? Quem está falando isso não sou eu, o Salmo 111. Está claro, tá? Não tem problema de tradução, de vírgula. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia. Em Provérbios 9:10 também está relatado: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Amém. Eu vou refletir ainda sobre essa sabedoria. Olha lá, não há amor a Deus sem temor. Entenderam o que eu falei? Eu amo a Deus. Como assim? O que precede o amor a Deus? O temor. Não é porque o temor não é o princípio da sabedoria? O temor a Deus não desenvolve a salvação? Então, como eu posso dizer que amo a Deus se eu não temo a Deus? Não há amor a Deus sem temor. E eu vou usar o que o próprio Jesus Cristo praticou. Vamos ler aqui. Está em Hebreus 5:7. O qual, nos dias da sua carne, falando de Jesus, tá? O qual, porque Jesus Cristo veio em carne. Eu me lembrei até de uma situação, tá, gente? Às vezes a gente entra em situações, não vou falar o nome da igreja, né? Muito tempo atrás, um que eu também não tive habilidade nenhuma, né? Mas uma pessoa ficou endemoniada. E é impressionante, né? Quando você está orando, ele fala o versículo, essa pessoa falava o versículo, eu não tinha o versículo decorado. Ele tinha o capítulo decorado, é de assustar, né? Só que a hora que chegava lá, Jesus Cristo veio em carne, ele falava o quê? Jesus Cristo não veio em carne, porque o diabo não pode confessar isso, porque significa o amor de Deus, que propicia a salvação. Jesus Cristo veio em carne, ele tomou a forma 100% homem. Por quê? Porque ele morreu como um cordeiro imaculado, né, no nosso lugar, para que nós tivéssemos a salvação. Eu lembrei, e o que aconteceu na igreja? Era um culto de oração numa quarta-feira. Gente, quando eu cheguei lá com um rapaz que estava no carro, eu vou para a igreja. Os irmãos estavam orando, mas quando eu cheguei, tinha umas 20 pessoas, sobrou só os dois, né? Ou seja, eles temeram, né, um endemoniado. Por que eles temeram um endemoniado? Porque não havia neles o temor do Senhor. Gente, se tivesse ali, inclusive o Levi, né? Se tivesse 100% ali, o demônio ia falar: estou fora desse cara. É um cara temente a Deus, ele está revestido pelo poder de Deus. O Espírito Santo está com ele, eu não tenho nenhuma chance, vou embora. Era só esperar a ordem, no nome de Jesus. E gente, a gente lutou, né? Por quê? Inclusive o Levi que estava ali, faltava o temor do Senhor. E principalmente as pessoas que saíram correndo. Como assim? Né? Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos.
essa parte dos demônios vão embora, né? E nós passamos que agradecer a Deus pela bênção do pastor Davi, né? Um homem com temor do Senhor. E quantas pessoas foram libertadas, Aleluia. né? Não pelo pastor Davi, mas pelo Espírito que habita nele, o temor ao Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis, né? Nós temos que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Então não há amor. E eu estava lendo o versículo, que eu me empolguei aqui, né? Jesus Cristo falando, ó, Hebreus 5,7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Entendeu ele? Que Jesus Cristo podia desistir da morte? Por que ele não desistiu da morte? Porque ele foi temente a Deus, você quer ver? Temente ao Pai. Foi ouvido quanto ao que? Temia. O mestre nos ensina, não é isso? Ele o que? Ele teve reverência ao Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Imagine se Jesus tivesse recuado, seria, né? O que? Uma falta de temor. E então é o caminho que Jesus seguiu. Olha lá, está falando bem claro aqui, quanto ao que temia. Então não há amor a Deus sem temor. Jesus Cristo amou o Pai, Jesus Cristo reverenciou o Pai, aleluia por isso, né? Graças a Deus, porque senão nós não teríamos o que? A salvação, que era a nossa única esperança, Jesus Cristo. Então, ainda refletindo sobre a sabedoria, lá em 2 Coríntios 7:1, ora amados, pois o que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Não há santidade sem temor. E aí tem um problema, né? Sede santos, porque eu sou santo, tá certo? Então nós só veremos a Deus em santidade. E nós só teremos a santidade se nós tivermos o quê? O temor do Senhor. Uma coisa não anda sem a outra. Quem que está falando? Está aqui em 2 Coríntios, tá certo? Olha lá, ó. Santificação no temor do Senhor. É santificação no amor de Deus? Não, é santificação no temor de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Que ninguém vos engane com vãs palavras. Está no texto bíblico. Bom, não há santidade sem temor. Lírio, mas vamos viver sem a santidade. Tem um problema. Sabe por quê? Sem santidade não veremos o quê? A Deus. Sem santidade não veremos a Deus. Então, olha, peraí, a santidade é pelo temor a Deus. E se eu não tiver santidade, eu não posso ver a Deus. Tanto é que Moisés, esse texto está em Hebreus também, fazendo uma analogia entre o Monte Sinai, onde Moisés recebeu a palavra, e o povo fez o quê? Quando Deus começou a sair raios, trovões, tremer a terra, as pessoas correram para longe, e Moisés falou: não tenha medo, não temas, né? Mas no texto de Hebreus, na volta de Cristo no Monte Sião, fala o quê? Moisés disse assim: eu temo e tremo, porque a glória de Jesus Cristo vai ser maior do que a luz do sol. Entenderam isso? Entenderam? O sol nós não conseguimos olhar para ele. Se nós olharmos para o sol um segundo, nós já perdemos a visão, a retina. Imagine como que nós vamos olhar para Cristo sem a santidade. Impossível. E por isso que eu falei, irmãos, essa semana eu sofri, nessa semana eu tremi, nessa semana eu temi, porque todos nós, eu principalmente, tenho coisas a corrigir na minha vida, né? Eu vou pedir essa oração daqui a pouco para vocês. Eu preciso de Deus, eu preciso ter mais temor a Deus, eu preciso. E eu creio que talvez se eu perguntasse aqui, daqui a pouco eu posso perguntar, todos vão dizer: eu preciso corrigir alguma coisa. E corrija, irmão. Sabe por quê? Se Jesus Cristo voltar, você vai conseguir olhar para Cristo. Se você não tiver a santidade, não vai. E se nós não vamos olhar para Cristo,
é sinal que nós não estaremos com Ele. E se nós não estivermos com Ele, a vida nossa toda estará o quê? Perdida, porque a única coisa que a gente leva para a eternidade é a salvação em Cristo Jesus. É esse acesso a uma vida eterna com Deus. Então, sem santidade, não veremos a Deus. Porque bem sabeis, está lá em Hebreus 12, 17. E como que a gente faz? Olha lá, primeiro versículo 12 e 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vai ver a Deus. E depois em Hebreus 12, 17. Gente, às vezes você vê alguém chorando, né? Vamos ver aqui o que ele fala de lágrimas. Espera aí, está falando de Isaú, tá? É Hebreus 12, 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú tinha vendido a primogenitura, e ele queria esse direito novamente. E ele o quê? Chorou, né? Lágrima de crocodilo. Por quê? Ele chorou sem arrependimento. Sem arrependimento não adianta. Isso vale para você e vale para mim. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros, e confessarmos para Deus: olha, Deus, tenha misericórdia de mim. Sem a santidade nós não veremos a Deus. E sem arrependimento, Deus não vai ter misericórdia de nós, para que nós busquemos esta santidade. Amém? Amém? Amém. E aí, sem santidade não veremos a Deus. O foco é Jesus Cristo. Rejeitar Jesus Cristo, rejeitar a obra que fez por meio dele, servindo de qualquer jeito. Eu peguei esse comentário do pastor, tá? Eu vou ler porque eu achei muito interessante. O foco é Jesus Cristo. Você entende? Deus, o foco é Jesus Cristo. Rejeitar Jesus Cristo, rejeitar a obra que Deus fez por meio dele, servindo de qualquer jeito, sem temor, sem reverência, de modo algum não agrada a Deus. O que é fazer a obra de qualquer jeito? É ter dois Levi, por exemplo, não é? Um Levi aqui na igreja e um Levi no mundo ou fora do mundo. Fora aí. Tá certo? Gente, a igreja somos nós. E a igreja, ela não fecha. Daqui a pouco nós vamos aqui, né? O templo pode se fechar, esse templo aqui. Mas nós continuamos como igreja, como corpo de Cristo. Então, se nós chegamos às nossas casas e não respeitamos a nossa esposa, os nossos filhos, se não respeitamos os nossos pais, né, o pai e a mãe, o filho, tá certo? Se nós não respeitamos a autoridade, os nossos líderes, o pastor que conduz o rebanho, se tem alguma coisa certa com a pessoa, não é isso? Não pode. E a gente fica falando às vezes em rodinhas, né? Tá certo? Então, gente, tudo que a gente vai fazer, porque essa palavra diz assim: reflita sobre o que você está fazendo, reflita sobre o que você está falando. Isso que nós estamos fazendo, você, eu, qualquer um que aqui está, né? Tem refletido o temor do Senhor? Se não tem, façamos a correção. Por quê? Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não significa que no primeiro tropeço, assim, quem é de Deus não vive pecando. Às vezes a pessoa, ela caiu, mas ela se arrependeu, e de verdade se arrependeu, e ela foi corrigida, certo? Mas tem aquela pessoa que já está pensando no pecado de segunda-feira, né? Certo? Ou seja, isso é falta de reverência, é falta de temor. Deus não está nesse negócio. E a última, então, a salvação. Para ter a salvação, nós temos que ter temor do Senhor. Para ter a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não é? Não há amor sem temor. Não há santificação sem temor. E sem santificação não veremos a Deus. Certo? Então agora a terceira reflexão, conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:7. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão.
Muitas pessoas não refletem sobre essa, né? Quantas vezes pessoas presunçosas, pessoas que humilham as outras, não é? Gente, todos nós, se Cristo não voltar antes, né? Se Cristo voltar em dado momento, que nem todos morreram, poucos vão partir, muitos vão ficar, né? Mas nós que estamos aqui, se Cristo voltar, vamos experimentar a morte. E Ele não vai fazer o que? Diferença. Nós chegamos nu e voltaremos nu. Vai ficar as nossas ações, né? Se nós humilhamos as pessoas, se nós deixamos de amar as pessoas, se nós deixamos de fazer o bem, né? Se nós deixamos de ter o temor de Deus, aí é um caos, né? Porque nós não veremos a Deus. Então, olha, é um versículo muito forte esse que nos toca, esse de Eclesiastes 5,15. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é presente de Deus. Deus é Criador dos céus e da terra. O que nós tiramos daqui foi criado por Ele, pertence a Ele. Agora eu vou falar o que Salomão, o rei Salomão falou. Olha no final da vida dele que ele falou: de tudo que tem ouvido, de tudo, tá? De tudo que tem ouvido, a suma é, o resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu não sei como é que é isso, mas Deus, Ele enxerga tudo, né? Imagine no juízo final um filme nosso, Levi, né? Ou o irmão tal, né? Olha aí, tá certo? Senão nós vamos incorrer naquele mesmo problema do sacerdote. Gente, ninguém se esconde de Deus, é impossível, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele é todo poderoso. E está falando aqui, ó, isso é Salomão falando, mas vale para todos nós, porque é a palavra de Deus. Quer sejam boas ou quer sejam más. Pedro falou: olha, honrai a todos. Porque ele estava falando da questão das autoridades, não é? Você já assistiu uma sessão, às vezes eles estão brigando, mas falam: Vossa Excelência, né? Não xinga no outro. Tá? Honrai a todos, né? Honrai a todos. Amai a fraternidade, ou seja, honrai a todos, amai os irmãos. E olha, isso está em 1 Pedro 2,7. Temei a Deus. Entendeu aí a diferença dos verbos? Honrar a todo mundo. O rei merece honra, tá bom. O governador merece honra. Os irmãos merecem o quê? Amor. E Deus? Temor. Por quê? O que ele falou? Amai os irmãos, amai a Deus. Não, temei a Deus. Porque o temor a Deus é a chave para a salvação, para o conhecimento e para a sabedoria. E aí em Filipenses 2,12: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Amém? Nós vamos aqui, olha, lá em Provérbios 16:6. Por que é importante o temor do Senhor? Você quer ver? Ó? Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Ou seja, os nossos pecados são purificados pelo quê? Pela misericórdia e pela verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Vocês entenderam esse versículo aqui? Você não precisa nem da primeira parte se você temer o Senhor. Por quê? Não vai ter o quê? A iniquidade. Não é? Então ele deixa bem claro em Provérbios 16:6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. É a conclusão, tá, irmão? Não sei se eu estourei o tempo, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Aí já é, né? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se você tem o temor do Senhor, você precisa ter medo das outras coisas? Não porque eu mereço. Mas vocês entenderam a oração que eu fiz o dia que eu estava meio preocupado?
Eu tinha minha filha lá em casa, ela podia me acudir lá, mas eu falei, quer saber de uma coisa? Porque a minha filha é muito sistemática, vai fazer, não é nada, é uma impressão, não é? Sabe o que eu falei para Deus? Deus, nós não estamos na mão de Deus? Não é? Não que nós devamos ser relapsos, não é isso que eu estou falando, não é? Mas naquele momento eu senti no coração que eu devia o quê? Vou dormir. Se Deus quiser me levar, se eu piorar, é Deus, estou na mão dele. Outro dia eu acordei bem. Outra coisa que Deus fez, espantosa, minha filha trabalha, eu tive Covid, a minha esposa teve Covid, minha filha trabalha na saúde. Em dada manhã, que até com a palavra do pastor Davi, que recomendou oração, às vezes a gente ora muito pouco, né? E eu criei um método mesmo de, posso estar cansado, mas eu tenho que orar todas as manhãs, né? E a minha filha, em dado momento, Deus, o Espírito Santo me tocou, unge a sua filha. É lógico que a gente não pode sair ungindo a pessoa, né? Ela tem que o quê? Querer a bênção, não é? Não vou. Eu falei, minha filha, Deus falou que é para te ungir. Você aceita? Aceita. Amém, né? Não pegou. Até dizia, eu vou vacinar, pai. Eu falei, ó, você já foi vacinado por Deus. Porque se fosse para pegar a doença, né, já teria pego. Tá certo? Então Deus é a nossa salvação, nós não precisamos ter medo. Mesmo que a doença chegou até nós, mas mesmo que a tristeza chegou até nós, Ele continua sendo o quê? Nós não precisamos ter medo de nada. Às vezes a gente se sente ansioso, né? Tantas coisas que podem acontecer. Aqui está bem claro, olha, o Senhor é minha luz e a minha salvação. O temor do Senhor vence o medo. Em 2 Timóteo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. No amor não há temor. Só que esse amor que está aqui no texto, eu fiquei preocupado. Como assim, né? Vai contrariar a minha mensagem? Sabe qual amor que está escrito aí? Ágape. Você sabe o que significa ágape? É um amor com temor. Então, eu poderia dizer assim, no temor a Deus, não há outro tipo de temores. Certo? É isso que está na carta de João, na primeira carta de João. E para encerrar, está lá em Mateus 10, 28. E não temais, imagine, gente, o cristianismo no início foi fácil? Todo mundo estava esperando eles assistir uma igreja aberta, as pessoas aceitavam isso? Não. Eles tinham que ir para um local na dependência total de Deus. E poderia ser que naqueles dias eles seriam mortos. Mas a vida deles pouco importava, não é isso? Paulo falou, isso é minha vida. Não tem valor, né? Se eu tiver que partir, eu vou partir para Cristo, eu vou partir para algo melhor. Então imagine como eram os cristãos no início. Hoje ainda tem, tá? Tem muitas perseguições, muitos relatos de perseguições, mas no nosso país ainda não. Está começando a haver uma perseguição sutil, mas não uma perseguição direta. Olha lá, e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Entenderam o que eu falei? Nós temos que temer a Deus, porque Ele tem domínio sobre tudo, sobre a alma e sobre o corpo. Nós não temos que ter medo das outras coisas. Então eu quero encerrar a mensagem. Nós teremos outros momentos ainda no culto, né? Mas a mensagem, se você acha que você, né? Eu vou permanecer de pé, porque eu preciso de me aperfeiçoar no temor do Senhor. E se você precisa, você se coloque de pé e nós vamos fazer essa oração para que o temor do Senhor seja desenvolvido em nós, e que nós desenvolvamos a salvação, o conhecimento e a sabedoria. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra, dono de todas as coisas, Senhor. E nesse momento, meu Pai, a tua igreja se levanta, pedindo a sua misericórdia, o perdão pelos pecados, pelas falhas, e que o temor do Senhor seja desenvolvido em cada mente, em cada coração, porque o temor do Senhor vai possibilitar o desenvolvimento da nossa salvação, do nosso conhecimento e da nossa sabedoria. Que o amor de Cristo esteja sobre todos aqui, meu Pai, que nós desenvolvamos em nós, em cada vida que o Senhor sabe, conhece cada coração, cada petição, meu Pai, cada mente,
que cada um de nós possamos desenvolver o temor do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Deixa eu ver aqui. Eu não trouxe as anotações. Acho que agora nós vamos ter um momento de oferta. E eu vou convidar o grupo de louvor para estar cantando. E antes eu quero pedir para minha esposa, essa jovem bonita aqui, vir aqui à frente, fazer a leitura de Eclesiastes 5. Glória a Deus. Igreja, quero dizer que é um motivo de alegria estar aqui essa noite. Glória a Deus. Então vamos então, Eclesiastes 5, 19 e 20. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Que bom que nós temos esse privilégio de poder estar aqui, né? Nos reunindo em nome de Cristo, nosso Deus e Pai, né? Nosso Salvador. Então vamos trazer com alegria as ofertas e os nossos dízimos à casa do Senhor. Glória a Deus.